Olá, boa noite. Vamos começar então o estudo de quarta-feira, o nosso estudo sobre as últimas coisas. Vamos continuar agora na terceira parte, o período da tribulação. Então, para revisar, o estudo das últimas coisas a gente chama de escatologia. Semana passada a gente ouviu a explicação sobre o arrebatamento. Então, hoje vamos para o período da tribulação. Vamos ler então o que a nossa declaração doutrinária diz a respeito da tribulação. Cremos que o período da tribulação irá começar em seguida ao arrebatamento da igreja. Naquele tempo, o juízo de Deus cairá sobre a terra por 7 anos, completando a 70ª semana de Daniel, como profetizado. O anticristo subirá ao poder e governará a terra, proclamando ser Deus e enganando o mundo. Sob seu controle, os judeus e os crentes da tribulação cairão sobre severa perseguição. No final dos 7 anos, Deus lançará Satanás no abismo, depois da batalha do Armagedon, onde ele será preso e selado por 1000 anos. Então, uma rápida explicação desse gráfico que eu vou mostrar agora é só para a gente entender o esquema de o que vem antes e o que vem depois. Então, o período da igreja é o tempo que estamos vivendo agora, ali embaixo à esquerda. A igreja ainda está na terra. Logo após vir um arrebatamento, Cristo desce, o Senhor descerá ao som da trombeta de Deus para encontrar os santos nos ares. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A gente vê isso em 1 Tessalonicenses 4, 15, 18. Então, após isso, após o arrebatamento, vem os 7 anos da tribulação. Então, a gente pode notar aí na figura, que é o que diz na nossa declaração doutrinária. Cremos que o período da tribulação irá começar em seguida ao arrebatamento da igreja. Por isso que essa posição é chamada de pré-tribulacionista, porque cremos que o arrebatamento da igreja ocorrerá antes da tribulação. E de acordo com o J.D. Pentecoste, um estudioso dessa área, essa posição vem de uma interpretação literal das promessas e profecias bíblicas. Ou seja, se não houver uma interpretação literal, a gente acaba chegando em outras conclusões a respeito das últimas coisas, da posição da tribulação com relação ao arrebatamento. Então, a declaração doutrinária continua assim. Naquele tempo, o juízo de Deus cairá sobre a terra por 7 anos, completando a 70ª semana de Daniel, como profetizado. Mas onde é que a Bíblia fala sobre esse assunto, sobre essa 70ª semana de Daniel? Tanto o Novo quanto o Velho Testamento descrevem o período da tribulação com palavras como ira, juízo, indignação, castigo, hora da tentação, tempo de angústia, assolação, escuridão. E por isso que a gente usa a palavra o juízo. O juízo de Deus cairá sobre a terra, porque todas essas palavras são encontradas na Bíblia se referindo a esse período. Agora, o que é a 70ª semana de Daniel? Em Daniel 9, 24 a 27, fala sobre Daniel que ele estava na Babilônia, orando depois de ter entendido que ele leu o profeta Jeremias, que o povo de Israel deveria ficar no cativeiro por 70 anos. E ele estava com o povo de Israel lá no cativeiro. Então, o anjo Gabriel vem para ele e diz as seguintes palavras: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir
destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então aqui a gente vê essas semanas divididas em 7 semanas, depois mais 62 semanas. Então, então 70 anos de Israel na Babilônia, e depois o tempo entre a ordem para edificar Jerusalém e o Messias, a gente vê profetizado por Daniel. Mas a gente vê a última semana. Então 62 mais 7 dá 69. Falta uma semana, né? A última semana, ou a 70ª semana de Daniel. No versículo 27, que diz, falando a respeito do anticristo, ele firmará aliança com muitos por uma semana. Essa, então, é a última das 70 semanas de Daniel, que nós cremos ainda está por vir. E essa é chamada de tribulação, ou a grande tribulação. Mas, então por que a gente não crê que a última semana de Daniel não aconteceu logo depois das outras 69? Por que cremos que ainda é um evento futuro, que tem um espaço aí entre a semana 69 e a semana 70 dessa profecia? Essa explicação tem 3 partes. Primeiro, por causa da natureza da 70ª semana de Daniel. Ou seja, nós cremos que esse período é também chamado de o dia do Senhor, ou o dia de Jeová, e o tempo da angústia para Jacó, que está lá em Jeremias 37. E segundo, porque cremos que esse período está relacionado com o povo de Israel e com Jerusalém. Em Daniel 9, 24 diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então, o povo de Daniel é o povo judeu, o povo de Israel. A santa cidade seria Jerusalém. E terceiro, porque cremos que a igreja era um mistério não revelado no Velho Testamento. Isso a gente vê em Efésios 3, de 1 a 6, Colossenses 1, 25 a 27. Esse mistério só iniciou depois da morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Então as semanas de Daniel não podem se referir à Igreja de Cristo, porque a Igreja de Cristo não foi afetada pelas primeiras 69 semanas. A Igreja de Cristo nem existia naquela época. Mas, então, por causa disso, não será afetada pela última semana de Daniel, que cremos que está no futuro. Ou seja, as 70 semanas de Daniel estão relacionadas somente com o programa de Deus para o povo de Israel. O período da igreja, em que vivemos agora, é uma pausa. Então, quando o período da igreja terminar, e a gente pode olhar o gráfico, terminando com o arrebatamento, então Deus vai continuar lidando especificamente com o povo de Israel. Uma outra pergunta que pode surgir: por que dizemos que o juízo de Deus cairá durante 7 anos? Onde a gente encontra isso? Ainda ali em Daniel 9 a gente encontra dizendo a respeito do anticristo, do príncipe que há de vir, fala que ele firmará aliança com muitos por uma semana. E a gente entende que essa uma semana representam 7 anos. Ele fala, por exemplo, depois de 3 anos e meio, né, na metade da semana, mais na frente. Essa é a última semana de Daniel. Essa é a grande tribulação, que entendemos que será um período de 7 anos. E a gente vê também referências em Apocalipse a esse período de 7 anos, dividido em 2 metades. Agora, continuando com a declaração doutrinária, ela diz assim: o anticristo subirá ao poder e governará a terra, proclamando ser Deus e enganando o mundo. Uma passagem que fala a respeito disso é 2 Tessalonicenses 2, 1 a 12. Vou ler essa passagem toda. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo
e pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós. Como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, essa passagem toda está descrevendo o que nós cremos ser o anticristo, né? E Paulo se refere a ele como o iníquo, se refere a ele como esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Também o homem do pecado, o filho da perdição. A gente diz anticristo porque ele se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. Também pode ser entendido como aquele que se põe no lugar, né, de Cristo. Nós cremos que ele será um homem controlado por Satanás e que terá um papel de grande importância no período da tribulação, mas será destruído no final. Né? Será punido e receberá a punição devida de Deus. Então, a declaração doutrinária diz que ele subirá ao poder e governará a terra. Isso a gente pode ver em Daniel 11:36. Este rei fará conforme a sua vontade, levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas, e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Então, a declaração doutrinária diz que ele virá proclamando ser Deus e enganando o mundo. Isso a gente viu em 2 Tessalonicenses, quando diz: de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, todas essas passagens se referindo ao anticristo e às características que nós cremos do anticristo, né, que serão relativas a ele. Então, agora vamos para a parte onde a gente começa a ver por que esse período recebe o nome de Grande Tribulação. Primeiro, vamos continuar falando sobre o anticristo, onde a declaração doutrinária diz sobre o seu controle, né? Sobre o controle do anticristo. Os judeus e os crentes da tribulação cairão sobre severa perseguição. E isso a gente vê descrito em Daniel 7:21, Daniel 7:25, Daniel 8:24, Apocalipse 13:7 e muitas outras passagens que falam sobre severa perseguição e coisas duríssimas acontecendo nesse período da tribulação. Agora eu queria explicar uma questão que surgiu para mim nesse momento, né, que eu estava estudando. Nós cremos que todos os crentes serão arrebatados e levados para o céu antes da tribulação, né? E ali nós todos estaremos com Jesus. Os que ficarem na terra estarão passando por tribulação terrível, um período de perseguição e dura tribulação. Mas e se alguém crer em Cristo na tribulação? Será que vai ter salvação para eles? Para essas pessoas? Primeiro, vamos olhar para as passagens no Velho Testamento que prometem salvação de judeus individuais e da nação de Israel que ocorrerá no dia do Senhor, ou naquele dia.
já que a nação de Israel ainda não experimentou essa salvação nacional, né? Então, cremos que ela ocorrerá no período da tribulação. Então, Jeremias 37, Ezequiel 20, 37 e 38, Daniel 12, 1, Joel 2, 31 a 32, Zacarias 13, 1, Zacarias 13, 8 a 9. Todas essas passagens falam a respeito de uma salvação do povo de Israel. Eu vou ler Daniel 12, 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Então aqui a gente vê que o povo de Daniel será livre, né? O povo judeu, mas também que será um tempo de angústia e de uma forma que nunca houve antes. E o segundo ponto sobre salvação na tribulação é que existem passagens que mostram que também gentios serão salvos naquele dia ou no grande dia. A gente vê isso em Isaías 2, 2 a 4, Isaías 60, 3 a 5, Isaías 62, 2. Eu vou ler Isaías 2, 2, que diz assim: E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E no Novo Testamento, Jesus também reforça essas promessas em Mateus 13, 47 a 50, Mateus 24, 13, João 3, de 1 a 21. Então, todas essas passagens mostram que haverá salvação na tribulação. E a gente vê o cumprimento dessas promessas descrito como ocorrerá lá em Apocalipse capítulo 7, de 1 a 8, fala sobre os 144 mil judeus, descrevendo eles de uma forma que só pode ser salvos, né? Falando a respeito de pessoas salvas. E em Apocalipse 7, 9 a 17, falando sobre gentios também, como sendo salvos no período da tribulação. Então, tirando essa dúvida, né? Haverá salvação também no período da tribulação e será também pela fé, como sempre foi. A salvação nunca é de uma outra forma, né? Sempre pela fé. Então agora eu separei um gráfico para a gente olhar, que acho que vai ajudar a entender melhor a ordem dos eventos ali da tribulação. E pelo menos me ajudou a entender um pouquinho melhor. Esse gráfico, ele foca especificamente nos julgamentos que ocorrerão durante o período da tribulação. E, como eu falei antes, várias das profecias, quando se referem ao dia do Senhor, como sendo um dia onde Deus vai julgar de uma vez por todas o mundo. Sempre referido a vingar todo o mal que foi cometido contra os seus santos. Um tempo onde Deus vai derramar a sua justa ira, a ira que tem se acumulado durante séculos. Você pode lembrar que a ira de Deus foi derramada antigamente, mas não como nesse período dos 7 anos de tribulação. Por exemplo, a ira de Deus foi derramada em momentos específicos, como na destruição de Sodoma e Gomorra, destruição de Nínive, de Jerusalém, do Egito, da Babilônia. Porém, a grande tribulação será o grande dia do acerto de contas. Então, no gráfico, a gente vê que tem a era da igreja, onde a salvação são os que aceitam a Jesus como seu Senhor e Salvador, pela fé. A era da igreja terminando com o arrebatamento da igreja, os crentes encontrando com Cristo nos ares, e aí 7 anos de tribulação, onde haverão selos, trombetas, taças, todos esses julgamentos da parte de Deus, terminando na segunda vinda de Cristo. Esse período da tribulação dividido em 2 partes de 3 anos e meio. Então, para terminar o período da tribulação, vamos continuar
no livro de Apocalipse. O capítulo 16, ele começa falando sobre as taças da ira de Deus, que a gente viu ali naquela figura. Essas taças são pragas terríveis, são julgamentos assustadores e castigos extremamente dolorosos sobre os ímpios que estiverem na terra no período da tribulação. E por que todos esses castigos? Porque eles derramaram o sangue dos santos e dos profetas. A gente vê no versículo 6. E porque não se arrependeram, nem deram glória a Deus. Isso no versículo 9. Então chegamos no versículo 13 do capítulo 16, onde diz assim: E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Então aqui a gente vê referência à batalha do Armagedon. No fim da tribulação, todos os inimigos de Deus e dos seus santos se reunirão para guerrear contra ele, nesse lugar que em hebreu se chama Armagedon. Os capítulos 17 e 18 de Apocalipse falam sobre a condenação da Babilônia, a grande prostituta, que é um sistema religioso falso, oposto a Cristo, liderado por Satanás. Ali o anjo explica para João o significado da visão que ele teve. E no capítulo 19 de Apocalipse, nos versículos 1 a 6, é dada glória a Deus porque julgou a Babilônia e porque vingou o sangue dos seus servos. Porque Deus vingou esse sistema religioso falso, oposto a Cristo, que matou e derramou o sangue dos servos de Cristo, dos servos de Deus. Então, nos versículos 11 a 16, ainda do capítulo 19, a gente vê Jesus Cristo agora, poderoso e glorificado, sendo descrito dessa forma. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos do céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, aqui é a descrição do que a gente vê naquele gráfico de Jesus vindo com os exércitos do céu. Essa seria a segunda vinda de Cristo para destruir a Babilônia, que é esse sistema oposto a Cristo que matou muitos dos salvos, dos crentes do período da tribulação, derramou muito sangue inocente. Então Jesus vem para julgar, Jesus vem para derramar a ira de Deus que precisa ser satisfeita. Então, logo após, a gente vê a descrição dessa famosa batalha do Armagedon, que é como termina o período da tribulação. Então, Apocalipse 19, 19 a 21 diz assim: E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou
os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Esse é Apocalipse 19 a 21. No próximo capítulo, a gente vê o que acontece depois dessa batalha do Armagedon. Então, nessa batalha do Armagedon, onde serão destruídos todos os exércitos daqueles que se levantam contra Cristo e contra os seus santos. Porém, Cristo vai aniquilar todos eles e será um dia terrível, um dia de batalha, de grande destruição. No próximo capítulo, a gente vê o que aconteceu depois dessa batalha, da batalha do Armagedon. Apocalipse 21 a 3 diz assim: E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então é por isso que a nossa declaração doutrinária termina dizendo assim: no final dos 7 anos, que são os 7 anos da tribulação, Deus lançará Satanás no abismo depois da batalha do Armagedon, onde ele será preso e selado por 1000 anos. Então, a batalha do Armagedon é como termina o período da tribulação. E ele termina com Satanás sendo acorrentado e preso por 1000 anos. E esses 1000 anos é o que a gente se refere como sendo o milênio, né? Ali no final do gráfico. Agora eu vou fazer um resumo dos principais pontos, então, da declaração doutrinária a respeito da tribulação. Então nós cremos que a tribulação irá começar depois do arrebatamento da igreja. E a tribulação é o momento do juízo de Deus sobre a terra. A tribulação vai durar 7 anos e no fim da tribulação haverá a batalha do Armagedon. Após ela, Satanás ficará preso por 1000 anos no abismo. E depois disso? E os 1000 anos? O que acontece nesses 1000 anos? A gente vai ver isso nas próximas semanas, nos próximos estudos. Agora vamos para a aplicação. Como é que a gente pode aplicar essas verdades que a gente viu agora nas nossas vidas hoje? Primeiro, que ninguém pode impedir os planos de Deus. Lá no Velho Testamento, voltando agora, a gente pode olhar para a história de Jó, que depois de passar por tribulações extremas, ele diz assim no fim do capítulo, no fim, né, da descrição do seu livro, né, no capítulo 42, versículo 2 de Jó, depois de ter passado por tudo que ele passou, ele diz assim: Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. E isso vale para nós hoje. Nosso Deus pode todas as coisas e nenhum dos seus propósitos, nenhuma das coisas que Deus tem planejado pode ser impedida. Nem Satanás, no auge da sua influência sobre a terra, que é o que a gente vê ali na tribulação, junto com todos os exércitos do mundo, se unindo para lutar contra Deus, eles não poderão vencer o nosso Deus. Jesus, com o sopro da sua boca, destruirá eles. E eles serão destruídos por Jesus Cristo. Aquele que no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque ele reina sobre todos os reis e ele é Senhor sobre todos os senhores. Esse é o nosso Salvador. Ele veio 2000 anos atrás, pobre e humilde. Mas quando ele voltar, ele vai voltar glorificado, cheio de poder para julgar o mundo. Lá em Filipenses 2, 8 a 11, fala sobre isso.
dizendo assim: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, nosso Deus é digno de toda honra e de todo louvor. Então, vamos adorar ao Senhor, nosso Deus, junto com as palavras daquela multidão em Apocalipse 19:1. Vamos dizer junto que aleluia, a salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor, nosso Deus. Então, que a palavra de Deus nos dê uma sede para chegar mais perto de Cristo, uma sede de conhecer esse Deus tão maravilhoso e tão poderoso que nós vimos. Vamos adorar a Ele com temor e com tremor, porque só Ele é digno. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos e te adoramos, porque só o Senhor é digno de receber toda a honra e toda a glória. Porque o Senhor julgará de uma vez por todas todo o mal feito, e nenhuma dessas coisas erradas feitas contra ti será deixada impune. Todos serão julgados. Obrigado porque o Senhor nos livrará desse julgamento e já tem preparado o lugar para cada um de nós contigo para sempre. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe e até a próxima.